Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de maio de 2024, e temos assim a alegria de poder começar mais uma obra dessa revista espírita. Nós vamos iniciar, né, meninas? Estudar agora de 1861. Fizemos a 58, 59, finalizamos a 60 e vamos fazer a 61. Aí você pode estar dizendo, tia, eu procurei a 58 e não estou achando no canal. Realmente, quando nós fizemos a 58, não foi gravado. Mas fiquem calmos, tranquilos, que nós vamos iniciar agora, daqui a pouquinho, assim que nós acabarmos o Livro dos Médiuns, né, a gravação do Livro dos Médiuns, nós vamos iniciar a Revista Espírita de 58. Mita e Carla vão realizar esse estudo, estaremos juntos, vai ser uma alegria. Aí nós vamos refazer, gravar e em breve vai estar no canal, se Deus assim nos permitir, né? Enquanto Ele nos permitir, nós vamos estar aqui trabalhando. E hoje vamos iniciar a revista de 1861. Para mim é uma alegria muito grande poder estudar junto com vocês, junto com a Mita e a Carla, que são responsáveis direta aqui no mundo físico por esse estudo. Então, vou pedir para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois, vamos ouvir as considerações das duas em relação ao início da obra. Amado Mestre Jesus, é com alegria que temos a Tua permissão e a Tua misericórdia para iniciarmos essa nova revista do ano de 1861. Te agradecemos infinitamente, porque é uma oportunidade que nos engrandece o espírito, que nos engrandece o conhecimento e que nos torna mais a miúde companheiros dessa doutrina, dos saberes do Senhor Allan Kardec, da sua dedicação. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a ter disciplina no estudo e ajuda-nos a respeitar a obra e, acima de tudo, a viver e não esquecer as lições. Que assim seja. Que assim seja. É uma alegria, né? Eu digo um privilégio de a gente fazer esse estudo da Revista Espírita juntos. E eu acho assim, a gente tem o privilégio porque essa revista, em 1861, em cada mês, ela circulou em vários países no mundo. E as pessoas precisavam procurar. Eu não sei quem é antigo como eu que lembra, a gente ia na banca de revista, se a gente tinha uma revista que a gente gostava, ou se era de circulação mensal. E essa aqui era de circulação mensal e tinha os assinantes. Então você recebia no seu endereço, ou você ia procurar, e a gente tem o privilégio de estudar tudo, todos compilados, e a gente faz as pesquisas para saber quem eram as pessoas, e cada vez que a gente vai estudando, eu fico admirada, assim, da dedicação do professor Allan Kardec para compilar isso, do quanto de coisas que ele sabia e que ele se interessava ao mesmo tempo, numa época que não tinha internet, uma época que não tinha... As enciclopédias estavam começando a surgir no século XIX. E ele já tinha esse conhecimento de fazer essa compilação de coisas que hoje a gente tem que ir no Google para pesquisar. Então, eu acho muito, muito maravilhoso, fico muito satisfeita. E também, assim, deixa a gente... vamos dizer assim, não é triste, mas querendo correr atrás, porque a gente vê que uma pessoa fala e fala de tantos saberes que pra gente hoje a gente tem que correr no Google, pesquisar profundamente, cada carta trazendo referências de mitologia, de evangelho, de história que a gente não tem nem noção. Então a gente vê que o nosso estudo hoje em dia é muito fraco, é bem superficial, e aqui a gente está tendo essa oportunidade de aprofundar saberes que a gente não teve na escola, vamos dizer assim, e a gente vê que esses homens dessa época
numa cartinha eles já mandam dizer, porque Júpiter e Minerva, e pronto, a gente já está fora da conversa, tem que parar e fazer o desvio para conhecer Júpiter e Minerva, por exemplo. De que eles estão falando? De que exatamente que eles estão falando, e naquela época eles se entendiam. Então é um nível que a gente tem mesmo que se esforçar para expandir nosso conhecimento. E eu vou contar uma historinha para vocês dessas revistas. Nesse sábado, nós fomos ver uns livros infantis para a gente gravar para as crianças e fomos comprar as revistas que faltavam para Carla. As minhas já estavam todas completas. Botei meu marido para pesquisar e ele comprou para mim em vários locais e ela foi completar a dela. E a gente estava brincando que assim, agora a gente já está completo os nossos cursos da faculdade. A gente está fazendo uma faculdade de revista espírita. Então a gente já comprou todas as nossas edições até 1869 e, se Deus permitir, a gente vai concluir esse curso, que é mais que de medicina, já com doutorado. Quantos anos nós temos estudando essas obras? Começou em que ano? A revista, a primeira é de 58, mas quando que a gente começou aqui a estudar aqui? 16, a gente começou aqui em 16. 2016. Renúncia é 2016. Então foi o mesmo período. Então, iniciando, e vale a pena a gente ler o que contém: Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações e etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro. A história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos e etc. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ano 4º, 1861. E nós estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. Então, vamos iniciar janeiro de 1861, do ano 4º. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Novamente, os boletins, uma prova de disciplina e de organização da sociedade, que relata o que aconteceu e publica também. Eu estou tão familiarizada com esses boletins que eu me sinto lá, sabe? Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, resumo das atas. Sexta-feira, 16 de novembro de 1860, sessão particular, porque eles tinham as sessões particulares e as sessões públicas. Então, ele coloca o que foi recebido na pública e o que foi na particular. Essa foi particular. Admissão de 2 novos membros. Comunicações diversas. Primeira comunicação. Leitura de várias dissertações recebidas fora das sessões. Segunda comunicação. Carta do senhor de Porry, de Marselha, presenteando a sociedade com a segunda edição de seu poema intitulado Urânia. Esse poema, Urânia, ele está em fragmentos de um poema na Revista Espírita de novembro de 1859. Está no canal. A sociedade agradece ao autor por lhe haver permitido apreciar o seu talento e sente-se feliz por vê-lo aplicar-se às ideias espíritas. Revestindo a forma graciosa da poesia, essas ideias têm um charme que as tornam mais facilmente aceitáveis por aqueles a quem poderia melindrar a severidade da forma dogmática. Então, muito fofo receber um poema, estão agradecendo. E a segunda edição já. Terceira, carta do Sr. L., fornecendo novos detalhes sobre o espírito batedor e obsessor, do qual a sociedade já se ocupou. Haverá relato mais adiante.
Quarta, carta das senhoras G, do departamento do INDRE, sobre as brincadeiras de mau gosto e as depredações de que são vítimas há vários anos e que atribuem a um espírito malévolo. Trata-se de 6 irmãs. Malgrado todas as precauções que tomo, suas roupas são tiradas das gavetas dos móveis, mesmo fechadas à chave, e muitas vezes são cortadas em pedaços. Quinta, o senhor TH relata um caso de obsessão violenta exercida sobre o médium por um espírito mau, ao qual aquele conseguiu dominar e expulsar. Dirigindo-se ao senhor TH, esse espírito escreveu: Odeio-te, pois que me dominas. Desde então, não mais apareceu e o médium deixou de ser importunado no exercício de sua faculdade. Sexta, esses aqui vão ter mais para frente as explicações, por isso que nós estamos fazendo a leitura por aí. O senhor Allan Kardec cita um caso pessoal de indicação dada pelos espíritos, notável por sua precisão. Numa conversa que ele teve na véspera com seu espírito familiar, disse-lhe este: Encontrarás no siècle de hoje, o Le Siècle, sob o título Jornal Político, Literário e de Economia Social, era um jornal francês cujo primeiro número apareceu em 1º de julho de 1836 e esse jornal foi publicado até 1932. Então o espírito disse para Allan Kardec: encontrarás no século de hoje um longo artigo sobre esse assunto e que responde à tua pergunta. Fomos nós que inspiramos o autor e o trabalho que ele expõe, o qual está relacionado com as grandes reformas humanitárias que se preparam. Esse artigo, de que nem o Sr. Kardec nem o médium tinham conhecimento, realmente se encontra no jornal indicado, sob o título designado, provando que os espíritos podem estar a par das publicações do mundo material. Então você vê aqui, alguém escreveu um jornal, né? Obviamente, mas ele estava sendo inspirado pelo amigo espiritual de Kardec, né? Um amigo familiar de Kardec, um espírito familiar. E esse espírito familiar, antes do jornal ser publicado, ele diz o teor e diz: eu inspirei. Olha que interessante. Então, todo o trabalho que nós realizamos, nós temos espíritos que estão inspirando. Dependendo do trabalho que eu vou realizar, eu atraio determinados espíritos. Então, imagina se eu desejo escrever uma fofoca. Eu vou atrair que tipo de espírito? Fofoqueiro. E é interessante porque ele fala para o Kardec que a pergunta dele vai ser respondida no jornal, de hoje. Compra o jornal e vai antes de ser publicado. Procura o artigo e fomos nós que inspiramos. Nem Kardec, muito menos o médium, sabia da publicação desse jornal. E ele fala que estava relacionado às grandes reformas humanitárias que se preparam. Então eram acontecimentos que estavam ali da ciência, de reformas, de pesquisas, que ele estava se questionando, e o espírito disse: olha, compra que vai estar lá. Nós inspiramos. Ele ainda diz: nós inspiramos. Trabalho da sessão: ensino espontâneo. Comunicação assinada por Cazotte, recebido pelo senhor A. Didier. Tem uma nota sobre o Cazotte. Jacques Cazotte nasceu em 1719 e desencarnou em 1792. Era um escritor francês. Por sua estreita relação com as artes ocultas, foi considerado um dos pioneiros da literatura fantástica na França. Adversário da Revolução Francesa, foi condenado à morte pelo Tribunal Revolucionário. Logo, ele foi decapitado. Então, comunicação assinada por Cazotte, recebida pelo senhor A. Didier. Outra, contendo as lamúrias de um espírito sofredor e egoísta, recebida pela senhora Costello. Evocações. Segunda conversa com o espírito gastrônomo, que tomou o nome de Baltazar e que alguém julgou reconhecer como o do senhor G. de Laerre,
o que foi confirmado pelo Espírito. Essa notícia está na Revista Espírita de dezembro de 1860 e que se encontra no nosso canal. Perguntas diversas. Perguntas dirigidas a São Luís sobre o espírito batedor, ao qual se refere a carta do Sr. L., assim como sobre o espírito depredador das senhoras G. A propósito deste último, das senhoras G, ele diz que será mais fácil vencer a sua resistência, considerando-se que é mais brincalhão do que mau. Sexta-feira, 23 de novembro de 1860, sessão geral. Comunicações diversas. Então, saímos da sessão particular e agora ele vai falar da sessão geral. Comunicações diversas. Leitura de várias dissertações obtidas fora da sessão. Entrada de um culpado no mundo dos espíritos, assinada por Novel e recebida pela senhora Costello. O castigo do egoísta, pela mesma senhora, a senhora Costello. Esta comunicação dá sequência a outra do mesmo espírito obtida na sessão anterior. Outra sobre o livre-arbítrio, assinada por Marcilac. Reflexões do espírito de verdade sobre as comunicações relativas ao castigo do egoísta, recebida pelo Sr. C. Trabalhos da sessão. Ensino espontâneo. Primeiro, o duende familiar, assinado por Charles Nodier e recebido pela senhora Costello. Essa comunicação, o duende familiar, também se encontra na Revista Espírita de dezembro de 1860 e a gente já sabe que o Charles Nodier foi um escritor francês que nasceu em 1780 e desencarnou em 1844. Segundo, Parábola de Lázaro, assinada por Lamennais e recebida pelo Sr. A. Didier. Tem uma nota sobre Lamennais. Hugues Félicité Robert Lamennais nasceu em 1782 e desencarnou em 1854, filósofo e escritor francês. Terceiro, o espírito Alfred de Musset apresenta-se pela senhorita Eugênie. Coloca-se à disposição para tratar de um assunto à escolha da Assembleia. Deixada a escolha ao seu critério, faz notável dissertação sobre as consolações do Espiritismo. Quanto à oferta feita para responder a perguntas, trata dos seguintes temas: qual a influência da poesia sobre o Espiritismo? Haverá uma arte espírita como uma arte pagã e uma arte cristã? Qual a influência da mulher no século XIX? Todas essas questões estão respondidas também na Revista Espírita de dezembro de 1860. E o Alfred de Musset nasceu em 1810 e desencarnou em 1857. Era poeta, novelista e dramaturgo francês. Evocações. Evocação de Cazotte, o escritor do Fantástico, o primeiro escritor francês com as artes ocultas, né? Que se manifestara espontaneamente na última sessão. Foram-lhe feitas várias perguntas sobre o dom de previsão que em vida parecia possuir. Questões e problemas diversos. Sobre a ubiquidade dos espíritos nas manifestações visuais. Sobre os espíritos das trevas, a propósito das manifestações do Sr. Skir, que só se produzem na obscuridade. Nota: trataremos dessa questão em artigo especial, falando do Sr. Skir. O Sr. Jobard lê 3 encantadoras poesias de sua lavra, ou seja, de sua autoria. Le Bonheur des Martyrs, A Felicidade dos Mártires, Le Oiseau de Paradis, A Ave do Paraíso, e L'Annexion, A Anexação, esta última uma fábula. O senhor Jobard, e a gente, para recordar só, en passant, o senhor Jobard ele era um correspondente externo da Sociedade Parisiense Espírita. Ele era um litógrafo, fotógrafo e inventor belga. Ele nasceu em 1792 e desencarnou em 1861.
Um fato notável do Senhor Jobá é que a grande maioria dos espíritas que eram conhecidos e famosos nessa época, eles assinavam como Senhor R, Senhor D, só com as iniciais para não serem reconhecidos. E o Senhor Jobá, no primeiro momento, uma coisa que é importante na biografia dele, é que ele fez questão de aparecer e se identificar como espírito. Por isso que a gente sabe Senhor Jobá. Senhor, seria só Senhor Jota. Sexta-feira, 30 de novembro de 1860. Cenas do próximo capítulo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos esse iniciozinho de janeiro de 1861, já saboreando o que vem por aí. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais pela inspiração e pela misericórdia. E até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.